Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A febre amarela é uma doença grave e que acarreta chances altas de morte, transmitida pela picada de 3 mosquitos diferentes. Está presente, então, em vários estados do nosso Brasil, principalmente lá na Amazônia e também nas áreas rurais do Sudeste e Centro-Oeste, onde pode reaparecer ano após ano em surtos cíclicos. No entanto, é uma doença controlada por uma vacina elaborada com o vírus vivo atenuado, chamado de cepa 17DD, e ela pode garantir, então, a eficácia de cerca de 95%. Ano passado, a Prefeitura de Paracatu, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou campanha contra a febre amarela, principalmente na zona rural do município. Este ano, alguns casos foram registrados aqui no nosso estado, Minas Gerais, o que acende a luz de alerta para todos os moradores da zona rural. Eu conversei com a enfermeira-chefe do setor de epidemiologia de Paracatu, Norma Ferreira, que falou sobre essa preocupação. Então, a gente está aí um pouquinho preocupado, né? Uma vez que parece que está disseminando a febre amarela, né? A gente então tinha casos em Belo Horizonte, que fica um pouquinho mais distante. Agora os casos estão aproximando da gente, né? Tá tendo casos da febre amarela registrado em macacos, né? E a gente teve um caso em Uberlândia de febre amarela em humano. Então a gente está vendo que está aproximando, né? Então está existindo aí uma preocupação do governo, juntamente com a nossa Secretaria de Saúde, em estar trabalhando a questão da febre amarela. O ano passado a gente trabalhou aí uma campanha, zona rural e zona urbana, da febre amarela, e a gente está preparando aí para a gente estar trabalhando a zona rural em alguns pontos estratégicos. Um dos pontos que a gente está um pouquinho preocupado é aqueles ranchos lá na beira do rio Paracatu, né? Pela questão da presença do macaco frequente ali. Então a gente vai montar alguns pontos, são poucos os pontos, porque o ano passado a gente vacinou, bem dizer que a zona rural toda, né? Mas eu deixo aí um chamado, pessoal da zona rural, já de imediato, né? Para estar atento com os cartãozinhos de vacina. Quem não tem cartão de vacina, ou que tem o cartão de vacina, mas não tem o registro da dose da febre amarela, tem que procurar os postos de saúde para tomar a vacina. E isso, quanto mais rápido, melhor, né? Antes que a doença chegue aqui para nós, e é uma doença altamente contagiosa. Então, essa é uma das preocupações aqui, juntamente da Secretaria de Saúde de Paracatu, com o governo do estado. Então, eu já deixo um chamado aí para o pessoal da zona rural ficar atento, tá conferindo os cartões. Quem não tiver a dose, procurar os postos. A vacina está disponível em todos os postos da zona urbana para estar tomando a vacina. Norma, o cidadão que já tomou a primeira dose, mesmo na época que teriam que ser 2 doses, precisa tomar a outra dose ou aquela já está valendo? Então, hoje o Ministério da Saúde, ele preconiza e ele garante, né, mediante pesquisa de laboratório, que uma dose só é o suficiente. Então, a pessoa que já tem uma dose registrada, ela tem que estar registrada, a pessoa tem que ter tomado e ela tem que estar registrada. O que acontece? Se aparece algum caso de febre amarela em Paracatu, o governo federal, o pessoal que trabalha no Ministério da Saúde, desce para cá, vem para Paracatu, a primeira coisa que eles pedem é conferir o cartãozinho de vacina. Então, tem que ter registro em cartão. Se não tiver, ou se não lembra se tomou, tem que tomar a vacina, né? Porque a vacina hoje ela é dose única e a única medida de prevenção contra a febre amarela é a vacina. Qualquer pessoa pode e deve tomar a vacina? Então, a vacina febre amarela ela está disponível na rede, né, para pessoas de 9 meses, criança de 9 meses até 59 anos ou mais, né? Mas o que preconiza o Ministério da Saúde é até 59 anos. Então tem que estar atenta aí com o cartãozinho, conferindo. Se não sabe conferir, traz que a gente dá uma conferida. E existe alguma contraindicação? Então,
A febre amarela ela não pode ser dada só quem tem alergia ao ovo, que ela é produzida da proteína do ovo, né? Só nesses casos, né? E ela é uma vacina viral. Então, a única contraindicação é essa, basicamente. Em Minas Gerais, ao todo, mais de 1.000 pessoas foram acometidas pela doença nos últimos 2 anos. A cobertura vacinal contra a febre amarela ainda não atingiu a meta estipulada. As 2 epidemias de febre amarela que atingiram Minas Gerais provocaram centenas de mortes, milhares de pessoas infectadas. Somente no território mineiro, 340 moradores perderam a vida em decorrência da enfermidade. Na temporada 17/18, foram 178 óbitos. Ela foi considerada a pior epidemia da doença, já registrada no país desde 1980, segundo o Ministério da Saúde. Na temporada 16/17, foram confirmados 475 casos do tipo silvestre da doença aqui em Minas Gerais. Do total, 162 pacientes não resistiram e morreram. A letalidade ficou em 34,1%. A temporada já era considerada pior desde 1980, mesmo com os esforços dos órgãos de saúde. A situação foi ainda pior no período seguinte. Entre julho de 17 e junho deste ano, foram 527 casos confirmados, 178 mortes. A taxa de letalidade diminuiu em relação ao período anterior, passou para 33,5%. Um dos apontamentos feitos pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado para o aumento de casos em 17/18 é a área onde o vírus circulou. As cidades mais atingidas tinham uma grande concentração de pessoas, como a região metropolitana de Belo Horizonte, zona da Mata Mineira e partes das regiões Campos das Vertentes, oeste de Minas Gerais e sul do estado. Como que o cidadão pode identificar que um macaco ali na sua proximidade possa estar infectado? Tem alguma forma de identificar o animal? Então, é até uma pergunta interessante e boa, né? A gente pede aí também para ficar atento, né? O macaco, qual que é a tendência natural? Ele nunca aproxima muito perto das pessoas, né? Uma vez que ele não consegue se locomover em bando, ele fica bem afastado, ele fica no chão, ele está sempre procurando lugar onde tem água para ficar. Isso é um dos indicadores que ele está doente, né? Então tem que ficar vigilante, porque o interessante é a gente pegar ele antes dele entrar em decomposição. Depois que ele entrou em decomposição, não tem como a gente mandar para o laboratório em Belo Horizonte para estar fazendo o exame, né? Então, a gente pede à população para ficar atento com esses sinais que apresenta o macaco quando ele está doente. Então, no caso, se a pessoa identificar esse macaco, deve entrar então em contato com a Vigilância de Paracatu, com a Secretaria de Saúde. Isso, entra em contato aqui com a Secretaria, a gente vai estar recolhendo esse animal para a gente encaminhar para Belo Horizonte. O que acontece? O pessoal, a gente registrou algumas mortes de macaco aqui em Paracatu, mas por veneno, né? E assim, o macaco, ele não transmite a doença, né? Ele é só um hospedeiro, ou seja, o mosquito doente pica ele, né? Automaticamente ele adoece. Aí vários outros mosquitos vão adoecer também, adquirir o vírus da doença e ser mais transmissores da doença. Então, ele é simplesmente um hospedeiro. Então, não precisa de matar o bichinho, né? Matar o macaco, matar o mico, né? Não deve, não pode, porque ele não é transmissor da febre amarela. No caso, o mosquito transmissor é o mesmo que transmite o vírus da dengue, chikungunya, zika vírus? Então, o mosquito é o mesmo, né? E a gente tem presença do mosquito aqui em Paracatu, principalmente onde tem bastante água, né? Eu estive lá na beira do rio Paracatu, por exemplo, lá tem a presença do Aedes aegypti. Então, é mais um, né, motivo para se preocupar, né? E as pessoas ficarem atentas com a vacinação. Aí eu deixo outro chamado, que a vacina contra a febre amarela é a única medida de prevenção que tem contra a febre amarela. Maiores informações, basta ligar na secretaria. Isso. Qualquer informação, qualquer dúvida que tiver, pode estar ligando e a gente vai estar aí disponível para estar explicando direitinho. Mesmo com o aumento expressivo da vacinação,
Ainda há um grande número de pessoas que não receberam a dose contra a doença. A cobertura vacinal aqui em Minas Gerais está em torno de 90,75%, sendo que a meta é 95%. A estimativa da Secretaria de Estado de Saúde é pouco mais de 1,8 milhão de pessoas que ainda não foram vacinadas. A menor taxa está em pessoas com idade entre 15 e 59 anos, mesma faixa etária mais acometida pela enfermidade. Daí a importância de se vacinar. Portanto, se você precisar de mais alguma informação, o telefone da Secretaria de Saúde em Paracatu é 38 3671 3555. 3671 3555. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?